Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje Deus tem algo maravilhoso para nós. Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos teus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Glória a Deus. Amados, essa noite eu queria compartilhar com vocês sobre a necessidade que nós temos de crescer espiritualmente. Como nós podemos alcançar um patamar espiritual mais elevado? Assim como a gente, quando nasce, a gente passa por um processo de desenvolvimento, crescimento espiritual, crescimento físico, emocional. Assim também, quando nós aceitamos Jesus Cristo, que nascemos de novo, nós precisamos crescer espiritualmente. Existem aquelas pessoas que são crianças na fé, no entendimento, mas Deus ele propôs um crescimento para todos nós. E esse crescimento espiritual, ele depende de Deus, mas depende muito das nossas atitudes. Semana passada nós estivemos estudando sobre a importância do jejum na nossa vida. Como o jejum ele é algo que ele proporciona esse desenvolvimento espiritual, o desenvolver das suas habilidades espirituais, da sua conexão com Deus, como você se relacionar com Deus. Ele conecta você de uma forma maior e mais precisa, mais profundamente com Deus. E hoje eu quero ainda dar continuidade a esse assunto, porque à medida que a gente vai mergulhando no assunto, o Espírito Santo vai trazendo mais entendimento. E o Senhor me levou a meditar nesse texto que mostra Jesus jejuando 40 dias e 40 noites. E esse jejum, ele foi um marco na vida de Jesus, porque depois que ele entrou nesse jejum, aqui a gente vê ele começando a operar no poder de Deus, a manifestar o poder de Deus na vida dele, iniciar o seu ministério de cura, de libertação, de fazer coisas extraordinárias, de ter o mover de Deus de forma visível na sua vida, para abençoar as pessoas que estavam ali à sua volta. E até nós hoje somos abençoados por causa da vida que Jesus teve, do que ele manifestou, do que ele pôde fazer no mundo espiritual, mesmo sendo um homem. O que ele fez, isso reflete até hoje na nossa vida. Então hoje eu queria que nós estivéssemos aprendendo com Jesus como nós desenvolvermos o nosso espírito, como nós alcançar um nível espiritual mais elevado. E aqui, uma das coisas que nesse texto que me chama a atenção, logo no versículo 1, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É importante que a gente entenda que nesse nosso crescimento espiritual, o Espírito Santo, ele veio nos conduzir para que a gente chegue a esse patamar elevado. E o Espírito Santo, Jesus, isso aqui aconteceu logo depois que ele foi batizado por João. O Espírito Santo veio sobre ele. A palavra diz que ele estava cheio do Espírito Santo, daquela comunhão. E o Espírito conduziu
né? O Espírito levou Jesus ali para aquele deserto e disse para ser tentado para o diabo. Na verdade, meditando sobre isso, que o Espírito trouxe ao meu entendimento é que o Espírito Santo, ele é quem nos treina espiritualmente. Ele vem nos conduzir, nos guiar a esse patamar elevado, né? O Espírito Santo, ele conduziu Jesus para aquele momento, porque o Senhor queria que Jesus ele tivesse, porque Jesus, embora ele sendo Deus, ele foi um homem, ele teve que aprender todas as coisas como homem, né? Tudo que ele fez, que ele venceu, foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele foi treinado, o Espírito Santo levou ele ali para treiná-lo, os seus sentidos espirituais, para vencer o inimigo, para saber como ele deveria lutar como inimigo e como ele ia ser vencedor. Então o Espírito Santo, irmãos, é a pessoa que vem nos treinar, né? E é importante que a gente, assim como Jesus estava sensível ao direcionar do Espírito Santo, assim também nós hoje, né? O Espírito Santo, ele chamou Jesus, conduziu Jesus para aquele jejum. Eu sei que jejuar não é uma prática muito comum hoje em dia, né? Geralmente as pessoas não gostam muito, né? Eu muitas vezes já fui chamada pelo Espírito Santo para jejuar e às vezes deixa para depois, né? Nós vivemos muito focando na graça de Deus, né? Que nós somos salvos pela graça mesmo do Senhor, mas também nós temos a nossa responsabilidade espiritual para nosso crescimento. Então o Espírito Santo, ele nos chama. Muitas vezes o Espírito Santo nos chama para orar, nos acorda de noite, ou durante o dia ele nos chama, né, para orarmos, para ler a palavra, nos impulsiona para fazer algo para Deus, e ele também nos chama para jejuar. Ele chamou Jesus para jejuar, para ir àquele lugar onde estaria só ele e Deus, para uma consagração ao Senhor. E quantas vezes o Espírito Santo nos tem chamado e a gente tem ignorado a voz do Espírito Santo, tem deixado para depois, ou às vezes a gente se recusa a obedecer. Então, se nós queremos um patamar mais elevado, alcançar um nível espiritual mais elevado, nós temos que estar sensíveis e obedientes, deixando o Espírito de Deus nos guiar nesta caminhada de aprendizado. Jesus, ele foi, né? Ele foi ali para estar. Olha que o jejum que ele chamou Jesus para fazer foi um jejum bem prolongado, 40 dias em que ele não comeu. Não diz aqui que ele não bebeu, né? Provavelmente foi só um jejum de alimento sólido. Mas Jesus, ele esteve ali aqueles 40 dias orando ao Senhor, se fortalecendo espiritualmente. E diz a palavra aqui que ele e depois que ele jejuou, né, ele teve fome e teve aquele confronto ali com o inimigo. Então, queridos, a gente pode perceber, né? Vamos entender a primeira realidade. O Espírito Santo, ele veio nos treinar. Ele veio nos conduzir nessa caminhada de crescimento espiritual. E o chamado que o Espírito Santo faz para que nós estejamos orando e jejuando é para o nosso crescimento. Então, o Espírito Santo tem lhe chamado, tem lhe mostrado, tem lhe conduzido para as coisas espirituais. Obedeça, porque assim você vai crescer espiritualmente. Nós vemos aqui que durante aquele período, né, que ali foi um período de treinamento para Jesus, aquele jejum e oração foi um período de treinamento, onde ele teve um confronto com o inimigo. Diz que o diabo apareceu, né, faltou-me recursos disponíveis, bíblicos, né, comentários, mas eu gostaria, que diz assim, no versículo 1, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em Lucas diz assim, que ele foi tentado durante aqueles 40 dias, né? Dá a entender isso. Faltou-me recursos para me saber se foi realmente depois, durante todos os 40 dias, o diabo esteve ali tentando, ou se foi no final. Mas a verdade é que o Senhor nos treina quando nós somos confrontados com o inimigo. O diabo, ele apareceu ali para Jesus tentando tirar Jesus do propósito. Então a gente precisa compreender que as tentações, né, são confrontos que vêm sobre a nossa vida para o nosso crescimento. Se Deus não tenta ninguém, é o diabo que tenta. A palavra diz que o diabo, ele que é o tentador. Mas Deus, ele nos dá o escape diante das tentações, né?
mas as tentações elas servem de treinamentos para a gente saber como enfrentar o inimigo. E naquele período, Jesus, como ele estava em oração, como ele estava em jejum, né, ele pôde confrontar o inimigo e pôde vencer. Eu me lembro daquele texto que Jesus, quando ele expulsou aquele demônio daquele garotinho que ele havia sido levado pelo pai dele até os discípulos de Jesus. Jesus não estava na hora e o demônio, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus desceu do monte, tinha passado a noite em oração, e aquele pai roga a Jesus que expulse o demônio. Jesus expulsa ali o demônio, e os discípulos perguntaram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus então ele diz assim: olha, que por causa da pequenez da fé, né? Então uma das coisas que impede a pessoa de vencer contra o inimigo é a fé é muito pequena, a pequenez da fé, né? Mas aí depois lá no final ele diz: mas certas castas de demônios só com oração e jejum. Por quê? Não o jejum, porque quando você jejuma, as suas habilidades espirituais elas são desenvolvidas. Você consegue ter uma percepção do mundo espiritual. Você consegue focar, ver o inimigo, onde ele está agindo, o que ele está tramando por trás. O Espírito Santo, ele dá esse discernimento, ele dá essa sabedoria, essa capacidade de lidar com o reino das trevas e vencer, né? Jesus, a gente pode perceber que quando o diabo chegou e disse para Jesus: transforma essas pedras em pães e come, né? E Jesus, ele percebeu que era o diabo que estava ali, e Jesus pôde combatê-lo, né? Jesus combate com a palavra. Ele tinha a palavra certa. O Espírito Santo, a palavra de Deus, ela é uma espada na mão do Espírito. Jesus usou aquela arma, a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? Jesus combateu o inimigo. Jesus percebeu a ação do inimigo. O inimigo tentou fazer Jesus se suicidar. Joga daí para baixo, né? Levou ele até o pináculo do templo. Mas Jesus também teve o discernimento espiritual. E ele disse: olha, não vou tentar a Deus, né? Deus é poderoso para me livrar, mas se eu estou vendo o perigo, eu não vou me expor. Assim como a gente está vendo hoje em dia, né? E o perigo está aí fora. Então não vamos tentar a Deus. Porque Deus, ele é poderoso para nos livrar, mas não vamos fazer isso. Então Jesus, ele discerniu como o inimigo estava querendo atacá-lo, né? Então ele pôde combater. Quando o diabo chegou e mostrou todos os reinos, tentou Jesus na carne e dar aquilo que qualquer homem natural gostaria de ter: fama, poder, riqueza, né? Mas Jesus, quem estava ali em Jesus naquela hora daquele confronto, né? Era o Jesus espiritual, o homem interior do coração. Jesus, ele estava em plena percepção do que estava acontecendo. E isso, o jejum, ele permite. Quando você ora, você jejuma, o que acontece? O seu homem exterior, que nós já falamos no vídeo passado, ele passa a ser controlado pelo seu homem interior, sua pessoa do coração. Esse homem que está lá dentro, que a palavra diz que é um homem nascido segundo Deus, em retidão, procedente da verdade, né? Esse nascido de novo. Então, quando você ora, quando você está em comunhão com Deus, que a oração e o jejum, ele lhe proporciona isso, o seu homem espiritual, ele toma o controle. E você não vai cair nas tentações do diabo. O diabo pode vir do jeito que ele vier, fantasiado do que ele vier. Você vai conseguir discernir. Você vai estar posicionado corretamente. E as decisões que você vai tomar vai ser a partir do seu espírito que é nascido de novo, do seu espírito que tem a natureza de Deus, né? Você vai ter as inclinações certas para fazer as coisas de Deus. Então ali eu vejo um Jesus espiritual, tomando controle sobre a situação, observando, percebendo o que o inimigo queria fazer com ele, e pôde dizer não para aquele inimigo e sair vitorioso, né? Então é maravilhoso, irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina, né? Se nós queremos crescer espiritualmente, queremos alcançar um patamar mais elevado, eu vejo que às vezes acontece uma coisa na nossa vida e a gente fica sem saber, fica em confusão, cai em tristeza, né? Não sabe como se posicionar. Às vezes é o inimigo, às vezes nem é, às vezes é outra coisa. Mas se você estiver posicionado corretamente, conectado com Deus, isso vem através da oração, do jejum, da meditação da palavra. Existem outras maneiras. Hoje eu estou falando especificamente de oração e jejum.
né? Você pode discernir a situação e você pode sair vencedor, né? Mas uma outra coisa maravilhosa que a gente vê aqui nesse texto é que no último versículo, no versículo 11, que diz assim: com isso o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Quando a gente se dedica à oração e ao jejum, a buscar a Deus, né? Onde a gente se separa para estar com o Senhor, nós vamos perceber não só a ação do inimigo, que é muito importante para que a gente saiba que armas lutar, o que fazer, não se desesperar, mas nos posicionar como filhos de Deus, porque Deus nos dá autoridade sobre ele, mas também para a gente desfrutar mais das bênçãos de Deus, da presença de Deus, de ver a glória de Deus, né? Diz que os anjos vieram servir a Jesus. Que bênção, meu Deus! Antigamente a gente olha para o Antigo Testamento, né? A gente vê manifestação de anjos entre o povo, homens sendo visitados, anjos trazendo revelações. Quem gostaria de ter, né, hoje? É bem verdade que nós não precisamos disso para crer em Deus, mas Deus, ele pode querer se comunicar. Os anjos de Deus, eles estão, a Bíblia diz que eles são ministros de Deus ao nosso favor, né? Podemos ser visitados, podemos ver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu creio que Deus quer se revelar, mas hoje são poucos aqueles que realmente estão nessa posição de estar buscando ao Senhor, de estar desenvolvendo as suas habilidades espirituais, se conectando mais intimamente com o Senhor, né? Jesus, ele foi servido pelos anjos, né? Imagino como deve ter sido aquilo, deve ser maravilhoso, né? Ali no deserto, né? Jesus e Deus, a glória de Deus. Irmãos, existem experiências que a gente tem com Deus que são necessárias, né? Que são assim, que ajudam a fortalecer a nossa fé, que nos dá convicções maiores, mais profundas. E Deus quer se revelar para nós. O bom é isso. O Senhor diz assim: olha, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração, né? Eu me deixarei achar por vocês. Então Deus está aí, o mundo espiritual está aí aberto. Basta nós andarmos por esse caminho de crescimento, né? Que você, nesses dias nós estamos vivendo dias difíceis, né? Como temos já falado, o mundo todo está clamando a Deus. Então, uma ótima oportunidade para a gente estar mergulhando nessa comunhão mais profunda com o Senhor, para ver a glória dele, para ele mostrar o que nós temos que fazer diante de cada situação, onde é que o inimigo está agindo, como a gente combater, né? O Espírito de Deus, ele veio nos treinar, ele veio nos capacitar. A gente vê que depois daquilo que aconteceu, a gente vê Jesus manifestando o poder de Deus. O versículo seguinte, ele diz assim, o versículo 12, ele diz assim, que Jesus, depois disso, ele voltou no poder do Espírito Santo, né? Ele pôde voltar ali do deserto, não somente cheio, mas manifestando o poder do Espírito Santo de Deus, né? Fazendo coisas extraordinárias, que o mundo se maravilhava e que nós hoje nos maravilhamos ao ler os evangelhos, a vida de Jesus. E Deus deseja que isso também aconteça conosco, né? Que você hoje, que está ouvindo a palavra do Senhor, você possa estar buscando, querer crescer, não querer só essa vidinha medíocre, pequena, né? Já recebi Jesus, eu já estou satisfeita. Isso é só o começo. Existe muito a ser conquistado. Eu estava lendo hoje em Romanos, onde diz que até a natureza está na expectativa de que os filhos de Deus se levantem, os filhos amadurecidos, os filhos que como guerreiros, que sabem o que fazer para que a glória de Deus seja manifesta, né? Então, que nós, eu, você, a Igreja do Senhor, possa estar se levantando nesses dias para estar buscando essa comunhão com o Senhor, crescendo espiritualmente, sabendo se mover no reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual. Amém, meus irmãos? Então, fique na paz do Senhor. Busque ao Senhor. Deus tem solução para todos os problemas. Quero lhe dizer que Jesus venceu o diabo há 2000 anos atrás. O diabo hoje está assolando, matando, destruindo, mas ele já foi derrotado. Hoje nós precisamos
nos levantar no poder do nome de Jesus e repreender este mal, expulsar, como Jesus disse, em meu nome expulsarão os demônios, conquistar a vitória, né? Fazer com que a vitória de Jesus ela chegue até as nossas casas, a nossa igreja, a nossa cidade, as pessoas que estão necessitando, os perdidos que precisam ver a manifestação do poder de Deus. Então vamos mergulhar nesse poder, vamos buscar o nosso Senhor, para que possamos ver a glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus.